Fala, meu Deus, que o mundo está se acabando. João Silva por aqui, meus amigos investidores, minhas amigas investidoras. Eu demorei um pouco para falar sobre Petrobras, porque está tendo muito tumulto, há muita incerteza, então eu esperei o governo tomar uma posição para eu poder gravar alguma opinião sobre Petrobras para você que só abastece, ou para você que abastece e quer investir, ou para você que abastece e já investe na Petrobras, tá? Existe uma situação delicada que é a seguinte, eu vou tomar aqui dois pontos principais, tá? O primeiro é a função social de uma empresa pública e o segundo é o retorno financeiro que a empresa deve dar. Se você tem na sua cidade uma empresa como aqui em Natal, chama-se Caerne, que é uma empresa que provê serviços de água e saneamento básico, essa empresa tem a função social de prover esse serviço da forma mais acessível possível, certo? Para isso, as pessoas pagam o serviço e é subsidiado pelo governo. Essa é a função social. Se está chegando água e saneamento na sua cidade, então a empresa cumpriu o seu papel social com o melhor preço possível. É claro que as empresas públicas também sofrem de outros males, não é? Como, por exemplo, corrupção, desvio de verba, que é a mesma coisa. Talvez um serviço que talvez não seja tão eficiente quanto o privado, por causa do método de gestão, e por aí vai. Mas o fato é que a empresa social precisa prover a sua função social. Isso é um ponto, tá bom? O segundo ponto é que a empresa que tem capital aberto, ela precisa dar lucro. Por quê? Porque uma pessoa física como eu, ou uma pessoa jurídica, vai emprestar dinheiro a essa empresa para que ela possa comprar equipamentos novos, contratar pessoas e por aí vai. E depois de um certo período que ela obtiver o lucro, ela vai devolver uma contribuição para quem emprestou dinheiro a ela e pagar seus funcionários, adquirir mais material, como eu falei. Isso é óbvio, certo? Então, a empresa estatal tem sua função social. A empresa privada de capital aberto na bolsa, ela precisa dar lucro. Ok, são dois mundos distintos. Porém, nós temos uma interseção, que é quando a empresa estatal, empresa pública, ela tem capital aberto, ou seja, ela começa a captar investimento externo a ela, externo ao governo, para que ela possa funcionar bem e dar lucro, tá? Exemplo, Banco do Brasil e, nesse caso, a Petrobras. Então, a Petrobras, além de ter que cumprir uma função social, que é gerenciar os combustíveis brasileiros e torná-los a um preço acessível, ela também tem a função financeira de gerar lucro, tá bom? Então, pegando um retrospecto de mais ou menos 10 anos, a empresa sofreu com vários índices de corrupção, escândalos públicos, o que fez ela sair das 10 primeiras empresas petroleiras do mundo, cair aí um patamar astronômico e se tornar o que ela é hoje, tá? Então, o que se fez ali na gestão Temer? Ela mudou a política de preços para acompanhar a internacionalização, acompanhar a indexação do dólar, para que ela voltasse a ser competitiva. E também melhorou ali a retribuição dos acionistas. Então, o que nós temos na prática, nas últimas gestões, é uma mudança no perfil da empresa. A empresa tinha um capital, tinha um viés muito social, e depois ela passou para ter um viés mais capitalista no sentido financeiro da coisa, não no sentido ideológico, tá? Então, o que aconteceu na gestão de Dilma, por exemplo? Havia também uma crise, tá, na empresa, e Dilma resolveu segurar o preço, ou seja, o governo resolveu subsidiar a empresa, os valores, para que ela tivesse ganho político, né? Ganho de capital político. Tanto é que ela ganhou a eleição, mas logo em seguida os preços foram soltos novamente e aí nós tivemos a nova política e só subidas desde então, certo? Então isso é um fato, segurar preço da capital político, que era o que não oficialmente Bolsonaro começou a fazer
mês passado, né? Ele começou a ver aí os destrinchamentos da crise mundial e começou a segurar preço não formalmente. E o que foi que isso gerou? Deixa eu te mostrar aqui. Minha bateria reclamando. O que foi que isso gerou? Quando o mercado começou a perceber que a empresa estava segurando os preços, olha só, a empresa se desvalorizou num percentual aqui considerável, tá? Ela saiu do valor médio de 34,23 para 31,8. Isso numa ação parece ser pouco. Eu já não considero tão pouco. Mas para uma pessoa jurídica que investe 5 milhões, 10 milhões, 50 milhões nessa empresa, isso é muita perda de capital. Então, quando o governo começou, não oficialmente, a segurar os preços, o capital da empresa já foi embora e ela começou a se desvalorizar. Então, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele se manifesta e fala, olha, nós não vamos segurar os preços da empresa. Então, você começa a perceber que o capital ele começa a voltar e a empresa começa a se estabilizar. O problema que o governo federal tem em mãos aqui é o seguinte, ele vai ter que encontrar uma equação para que a empresa continue fornecendo sua função social, que é de acessibilidade aos combustíveis, como o diesel, a gasolina e até mesmo o gás de cozinha, porque tudo está acompanhando, mas especificamente a gasolina e o diesel, mas ela também vai ter que deixar essa empresa atrativa para os acionistas, o que não é uma tarefa fácil. Nesse imbróglio todo, o que eu recomendo para você, pequeno investidor como eu? Cautela, tá? E principalmente, se eu pudesse dar um conselho, é não se movimente. Se você queria comprar ações da Petrobras porque imaginou que o preço dali ia explodir, não vai ter mais petróleo da Rússia, então o petróleo brasileiro vai explodir. Não foi o que aconteceu, tá? Então, segura, não compra. Se você já comprou, também não vende. Por quê? É um ano de eleição. Acredito eu que haverá intervenções, porque há um projeto de lei já no colo do Senado para mudar a tabela de ICMS. Não creio que seja a solução, mas o que de fato vai ocorrer é haverá intervenção, talvez não intervenção direta, mandatória via decreto, mas haverá intervenção, não tenha dúvida. Então isso vai variar o preço. Poderá, ano que vem, ter uma gestão nova ou não. Então, a oposição, o Lula já falou que ia mexer nessa política de preço. Então, eu acredito que é uma das ações mais lucrativas da Bolsa, sem dúvida, e mais seguras. Porém, que tem uma volatilidade absurda. E o governo vira e mexe, mete a mão aqui. Então, cautela e ótimos investimentos para você. Se cuida.